Nono Congresso de Medicina Chinesa. O sono é a única cuja privação não pode ser mantida mais do que 5 ou 6 dias, sem que alterações comportamentais e fisiológicas apareçam com o risco da própria vida. Necessidade diária de sono. Nós temos necessidades diferentes de acordo com as idades. Um recém-nascido, por exemplo, deve dormir 70 a 80% do tempo, ou seja, 15 a 18 horas. O latente 13 a 15 horas, o pré-escolar 12 a 13, o escolar 10 a 12, o adolescente 10 horas e o adulto entre 5 a 8 horas. Depois há aquelas pessoas que na realidade não precisam de dormir tanto e sentem-se bem, é muito mais raro e, de um modo geral, nós necessitamos mesmo entre 7 a 8 horas de sono. As insónias são, portanto, um distúrbio resultante de uma curta duração e má qualidade do sono. Sendo pouco reparador, impede a restauração da energia e a recuperação da força física. Nos casos menos graves, a insónia manifesta-se pela dificuldade em adormecer, sono intermitente e não conseguir readormecer após despertar à meia-noite. Enquanto que nos casos mais graves, o paciente não dorme. Insónia nas crianças, na realidade, é um problema muito sério. E é nas crianças e nos adolescentes que este facto assume uma maior gravidade e preocupação, que lá está. Pois verifica-se que as crianças hoje em dia dormem menos 1h30 do que no século passado. O papel do sono é fundamental como organizador do desenvolvimento cerebral em crianças, tem influência na consolidação da memória em geral, sendo preponderante para a aprendizagem. Como nós sabemos, portanto, o sono é reparador, é regenerador e, no que diz respeito à aprendizagem, portanto, ele tem um papel preponderante para a absorção das memórias e das circunstâncias mais abstratas. Como todos sabemos, por exemplo, no caso da matemática, é um conceito mais abstrato e as crianças precisam dormir bem para entenderem e para ultrapassarem essas dificuldades. Eu hoje tenho imenso gosto em vos falar de um caso clínico de sucesso que nós conseguimos tratar e passar da insónia a um soninho reparador e tranquilo. Na clínica Pedro Choy de Cascais, nós recebemos a Mafalda, uma bebé linda, com 5 mesinhos apenas, mas que nos trazia um preocupante distúrbio do sono e refluxo. A queixa principal, claro está, era a insónia, porque ela nunca fez uma noite de sono reparador. E vimos anteriormente portanto, todas as características do sono e da importância para esta idade, até porque é uma fase em que os bebés devem dormir muito. Ela dormia cerca de 10 a 30 minutos, portanto eram autênticas cestas, não mais do que isto, e durante o sono mostrava agitação. Aliás, ela estava constantemente agitada quando estava acordada também. Desde cedo iniciou refluxo após comer e vomitava com regularidade. Ao segundo tratamento, a Mafalda passou melhor a semana, menos agitada e as noites ligeiramente mais prolongadas, só vomitou uma vez e ao terceiro tratamento já praticamente não havia queixas do refluxo. Ao quinto tratamento, a Mafalda dorme 2 horas seguidas durante a noite. Aparenta menor agitação e, neste caso, particularmente, dorme a Mafalda e dormem os pais, porque não sabiam o que isso era. Após 3 meses em tratamento, a Mafalda está a dormir muito melhor, não apresenta sintomas relacionados com o refluxo e atualmente ela encontra-se no percentil 90. Aliás, a Mafalda atualmente encontra-se a dormir lindamente. Eu soube que ela ontem dormiu até às 10 da manhã, o que é uma coisa fantástica. Bem, bom dia a todos. Esta é a Mafalda e basicamente foi mais ou menos isto que a doutora Miriam explicou, ou seja, nós a primeira vez que fomos à clínica foi essencialmente porque havia uma situação de refluxo diagnosticada e basicamente isso depois era muito difícil para nós, na perspectiva de que ela tinha sempre muita dificuldade em ter um sono reparador. Era efetivamente sonos de, até aos 5 meses, sonos de 10, 15 minutos e depois, na melhor das hipóteses, meia hora. E isto era tão difícil para nós quando simplesmente não conseguirmos fazer uma refeição seguida ou não conseguir tomar um banho sem estar mais alguém em casa a tomar conta dela. E era até aos 5 meses, quando eu regressei ao trabalho, depois da licença de maternidade, a Mafalda continuava a acordar a todas as horas, ou seja, de hora a hora nós tínhamos que ir ter com ela ao quarto
para ajudar a acalmar. E mesmo no período de tempo em que ela estava a dormir, gemia muito, o que dava muita sensação de que de facto ela não estava bem. E portanto nós começámos a achar que se calhar essa dificuldade de dormir um sono mais descansado tinha a ver também com o refluxo, e foram as duas situações que nós apresentámos como queixa. E as boas notícias é que de facto ao fim de 2 tratamentos ela já dormia uma cestinha de 2 horas seguidas, que era espetacular, para nós era maravilhoso tê-la durante aquele período de tempo sossegadinha. E pronto, e depois as noites começaram gradualmente a ficar bastante mais fáceis, a partir dos 9 meses. Ai, não estraga, filha, não estraga. A partir... Queres falar? Então diz assim, diz. Olá. Diz tu aqui. Pai. Pronto. E mais ou menos a partir dos 9, 10 meses ela passou a fazer noites seguidas e agora dorme 12 horas seguidas, em que praticamente nós não temos que ir ao quarto. Adormece sozinha na cama dela, portanto não é preciso auxílio para ajudar a adormecer, e é uma criança muito feliz e isso obviamente deixa-nos a nós muito felizes também. Uma organização, Associação Portuguesa dos Profissionais de Acupuntura.